que dê tudo certo e consiga sempre estar aumentando, né, a nossa proatividade em relação a essas questões, de sempre ajudar a igreja e a nós mesmos na edificação. Então, graças a Deus pelo dia que Deus nos concedeu, eu estar aqui junto com vocês, passando neve, mas tudo vai bem, porque Deus está no controle, tudo dá certo, em nome de Jesus. Já trabalha esse dia, né? Espera na nossa opinião, que é que eu saio. Pronto, vai dar certo. Tá bom. Amém? Agradecemos por tudo que continuou hoje. Isso, amém. E agradecer cada um de nós, ó. Está sentindo esse. Eu gosto muito de. Voltou. Agradecer pela minha semana, meu trabalho, ter abençoado, me dar saúde. Amém? Queria agradecer a você compartilhou, né, sobre você deu aula hoje, veio vários exames, não deu bem nada, tem 32 fez uma coisa. Aí ele recebeu aula. Não, vai ser aqui. Eu sei que vai dar. Mais alguém? Vamos orar, né, pelo irmão lá, pelo irmão né, agradecer a Deus que Deus tem sustentado ele no terra agora, porque ser cristão já é difícil, como você tem a sua família, sempre o irmão Flávio ele porque é muito difícil para eles. Não só, né, naquele lado, ter a família, a esposa lá acompanhando, porque tem um momento da vida do cristão que ele pensa em desistir, né? E Deus foi generoso com vocês, porque vocês teriam 90% de chance de ser um cristão mesmo tendo conhecimento, né? Porque não é querendo né, humilhar nenhum de vocês, não, do reino, é a força de Deus mesmo, porque é ruim, né? Porque a gente já tem visto que está desanimado, tem uns que faz isso, aí olha para trás, a esposa não vem, e você está sozinho naquele mar. Não é isso aí. Não, mas é porque eu acho assim difícil. Não, mas certas coisas também eu sou culpado. Aí é os outros. Não, mas a gente não tem Por exemplo, que ó, para você construir uma coisa, por exemplo, uma parede, vocês que são pedreiros, para construir ele, né, 3 dias para levantar umas 8 ferros, né? Porque hoje os pedreiros estão fazendo isso. Uns 3 dias cava buraco, tá, com o negócio todo. Para preservar a situação, o cara chega lá e derruba pronto. Em 15 minutos ele derruba tudo. Então a vida do ser humano ela é desse jeito. Por exemplo, no momento que meus meninos estavam se tornando homem, no momento da minha vida. Isso aí, sabe, eu passei antes. Só que não é mais como era antes a situação, sabe? Porque você tem conhecimento da verdade e você está fazendo aquilo mais consciente do que você está fazendo. Porque agora você tem um livre-arbítrio. Não errava porque estava então, todo mundo hoje vai em casa e estão só olhando, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Porque para me ganhar, tudo isso aí é difícil.
Mas é isso mesmo. E às vezes eu fico pensando, né? que Não, mas é difícil, é difícil. Todo mundo torcendo contra você, sabe? É por isso que eu corro atrás. E o Davi Montoya, na época que ele se batizou, né? Já tinha o problema da filha dele, né? Que ele se batizou, né? Deus abençoou e ele ficou, né? Não, e a esposa também, eles. Ele montou e eu outro. Muito difícil, mas Deus abençoe, né? Porque, mãe, eu uso uma coisa, eu tenho pouco conhecimento, mas eu tenho vontade de melhorar esse mundo. E a minha vida melhorou muito. E eu acho que quando a gente é novo, a mente da gente ela é meio confusa. E a minha mente já amadureceu, né? E assim, muito bem depois que eu vim ser cristão, apesar de que raro que eu não era mais Muita coisa muda na caminhada. Conhecimento que você aprende. Outra coisa, você deve ser participar de outras religiões, essas coisas, você deixa também com a mentalidade mais aberta para ouvir, entender, né? Fazer a diferença entre as coisas. E quando você decide, tudo flui bem, né? Assim, apesar de passou 2 anos, né? O Elton dando discurso para mim e tal. Tá sempre confusão lá em casa. Hoje em dia não tem mais confusão, eu e minha mulher. E não tinha motivo para ter. Né? Não tinha tanto motivo para ter. E foi melhor, né? Agora melhorou, não tem mais. Minha filha está bem. Amém. E outra coisa que não deveria nem falar, mas para tudo eu dou graças a Deus, né? Financeiramente, graças a Deus, desde quando coincidentemente, eu me batizei, faz 2 anos também, melhorei muito. Eu fui na minha empresa lá, cresci absurdamente. Eu fui naquela época lá, né? Não. Tinha esse programa que Foi. Se você for observar na sua ocupação de cristão, se compara com nós estávamos lá atrás, a gente se preocupar muito com os ateus. Eu já vi isso aí, que quando a Deus abençoe, porque nós não temos condições de nós arrumar problemas sérios, porque a não ser no meio dos irmãos, porque nós estamos no meio dos irmãos direto, mas fora no meio dos irmãos, a gente saía, a gente viajava, a gente procurava. A minha mãe dizia que a comunhão ela dizia que a gente, quando a gente não é A gente anda procurando um erro. acha Bíblia, que só falta perder o ouvido em Deus para cantar, né? Eu não tenho problema com essa. Eu só, a minha dívida eu só se preocupo naquele dia. Graças a Deus. Eu sou tranquilo. Eu fiz na minha oração para me manter vivo na fé, né? Tudo por nós, Deus quiser. Amém. E a oração aí tem que ser boa. Já foi para Venezuela, né? Pode chegar a 10 mil mortos. Tem muita gente Já que tinha 20 mil desaparecidos, né? Que foi que houve? Vai chegar a 50 mil. Hã? 50 mil. O comitê desapareceu. Tem muita gente debaixo dos escombros hora dessa sofrendo. Lá na África, o ebola está avançando por tudo, né? Tem que orar porque é um vírus. O vírus, ele é... O ebola até então não existe cura. Desde quando teve a primeira pandemia de ebola, Mas até a data de hoje, a Organização Mundial de Saúde já se posiciona em relação ao ebola, não tem possibilidade nenhuma de virar pandemia. É porque levou mais mas orar sempre é bom. Eu Orar acho sempre que é mas bom. uma contaminação é mais difícil. Né? Não é igual ao Covid. Lá na Venezuela, ontem eu assisti no jornal, a
Aí uma mulher que debaixo do estômago, com a mão, assim, só a mão, e solar, tentando tirar, não conseguiu, né? E ela morreu, né? A gente viu que ela estava viva, né? A mão, aí eu tô lá em cima, né? Com a mão. Ai, muito triste, né? Amém? Tô sabendo hoje, né, cara, de uma televisão. A menina quis saber. Sabe, porque ela fica na internet. Mas a internet não. Não, não assiste jornal, lá em casa que vai. Lá em casa não assiste jornal. Mais em cima. Orar, né? Tem que orar, vamos orando. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado. Cada um de nós se encontra aqui. Obrigado por nós estar aqui, Senhor Deus, por nós estar aqui, Senhor. Para se continuar e atingir mais difícil. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai amado. Te peço, Senhor, todo tipo de oração que eu sou aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida. Que me foi falado aqui, Senhor. Nós se encontramos bem, Senhor, no corpo humano. Peço, Deus, em nome de Jesus, por cada um de nós, Senhor. Por todos os dias das nossas vidas, Senhor, nós venhamos se lembrar, Senhor, do compromisso que nós fizemos contigo. Nos ajude, Senhor Deus, a nós continuar, Senhor Deus, no teu caminho. Nos ajude, Senhor Deus, a nós perseverar, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Deus, força e coragem. E nós venhamos, Senhor Deus, lutar, Senhor, até o fim da nossa vida, pela cura da salvação. Santo Deus, Pai amado, Senhor, te pedir, Senhor, pela vida de uma Paulo, a vida de uma Antônio. E são duas pessoas, Senhor, que o Senhor te sabe, Senhor, que a vida de cristãos é difícil. Mas que o Senhor venha dar força, mais do que o Senhor te dá nesses 2 anos, Senhor, porque eles estão, Senhor, dentro de uma residência, Senhor, onde só eles, Senhor, são a batalha, são a perseverança, só eles mesmos, Senhor, perseveram no teu lado, Senhor. Tu sabe, Senhor Deus, que a nossa família, a nossa família é a base de Cristo. Mas que eles vençam, cada um lá com Deus, vão respeitar o lado deles. E que eles nunca vençam, Deus, se expressar contra eles e muito pedir para eles voltar para o que era antes. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, assim como eu estou contente de ser um cristão, Senhor, ter descido nas águas, ter feito um compromisso contigo, Senhor. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, Senhor, aceitou isso aí porque eles tiveram conhecimento da tua palavra. Que eles venham, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, honrar a tua palavra até o final da nossa vida. Em nome de Jesus, que eu te peço, que eu te oro, te agradeço, amém. Espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar.
prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando o amor. Sei que foi pago um alto preço para que um dia eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. E um dia redimidos por seu sangue, combateu o bom combate no Senhor. Agora trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amado Pai Santo, Filho de Deus, em Cristo Jesus, Pai, estamos aqui, Pai, para, como foi bem falado, para aprender, meu Deus, os teus preceitos, os teus mandamentos e mortificar os nossos desejos. Nossos desejos é cada um de nós estar, talvez em casa, relaxando e assim fortificando o corpo. Mas viemos, meu Deus, do trabalho, da fadiga do dia, mas esse dia, meu Deus, trouxe o seu mal e mesmo assim o Senhor, Pai, nos livrou de tudo. A gente não sabe nem o momento que a gente passou por perigo, mas tu estava, Pai, nos ajudando no nosso decorrer. Cuida, Pai, de cada um de nós. Nos dá, meu Deus, sabedoria para te aguardar e te esperar, Pai. Porque para nós só existe isso, meu Deus. O governo está nas tuas mãos. Seja um, seja outro. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, seja a paz, seja o castigo. E sabemos que o castigo vai começar pela tua casa, que somos nós. Nos ajuda para viver em paz
e amor fraternal com os outros. E esperar, meu Deus, o momento da tua vida. Cuida daqueles, meu Deus, que ainda não estão no teu caminho. Cuida também, Pai, dos irmãos do Pai Pablo, da viagem do El. Cuida, meu Deus, da nossa vida. Porque nós estamos te aguardando. Nos ajuda, meu Deus, a não pecar contra ti. Em nome de Cristo Jesus, é que eu te oro. Amém. Amém. Você está Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. Ai, agora eu sei conosco essa noite. Bom, irmãos, eu trouxe aqui para nós 3 versículos, capítulos diferentes, que eu creio que todo mundo já deve conhecer, mas eu acho importante trazer e vai servir para a gente sempre nos manter, né, vigilante nos pequenos detalhes que faz a gente, como é que pode dizer, deslizar durante o dia a dia. Então, vamos nós. Quero que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, no versículo 3 e 4. Sem chance. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Todos acharam? Amém? Lemos então. 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Alguém quer dar um comentário referente a esse que foi lido? Vou deixar o Serginho que fala mais. Porque eu lembro da minha vida, trajetória da minha vida, todo participei de sindicato, cooperativo, todo lugar que eu trabalhei, e aí eu aprendi dentro do cooperativismo, até aprofundei no cooperativismo, que o interesse individual e o interesse coletivo está acima do individual, sabe? E a gente fica triste que nos últimos tempos esse elemento da política que a gente chama da lei de Gesso. A lei de Gesso é aquela que só serve para você, ao contrário totalmente da coisa bíblica. Então, quando se fala, um projeto social que Bolsa Família, eles são contra, porque não, o Estado não deve dar nada para ninguém, cada um tem que se virar. Mas existem estudos que o Bolsa Família movimenta a economia, tira as pessoas da fome, existe no mundo todo, mas eles sempre essa visão individualista, sabe? Vou dizer, entre aspas, o bolsonarismo, né? Para eles tudo que for programa social, essas coisas coletivas, eles são trazendo o conhecimento da Bíblia, a leitura da Bíblia para a prática do dia de hoje. Sim. Mais alguém? Também, que ele está trazendo aqui, chamando os irmãos a ser semelhante a Cristo Jesus. Ele fala que nada façais por partidarismo. Tomando parte da situação, principalmente assim, como ele falou no outro. E não tem agora, porque agora é Cristo Jesus. Glória a Jesus. Mas por humildade, considerando uns
uns aos outros superiores a si mesmos. O que eu aprendo com isso? Porque tem aquelas pessoas que têm mais anos de prédio, de caminhada. Né? Tem mais bagagem. Isso, tem mais bagagem. Mas não quer dizer que aquela pessoa não está no mesmo toque de vocês estudando. Certo? Porque Jesus ele fez uma parábola no seguinte. Ele chamou uns para trabalhar 7 horas da manhã e disse, olha, eu vou te dar R$100 no final do trabalho, vou te dar R$100. Chamou outro ao meio-dia, vou pagar os mesmos R$100. E chamou outro às 5 horas da tarde, já pertinho de terminar o serviço. O que quer dizer isso? Todo mundo igual. Por exemplo, quem tem mais caminhada vai ganhar o mesmo tanto daquele que entrou hoje. Sabe que é a salvação. Então ele diz que eu devo olhar você superior a mim. Por quê? Porque o meu irmão está dentro de você. Dentro de Jesus. Jesus está dentro de você. Então, se ele está dentro de você, você é superior a mim. E eu não tenho que trazer glória para mim, mas para mim. Isso que o texto também nos ensina. Aí ele vem falando aqui no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus. Sendo Deus. Isso até o ponto de fazer isso por cada um de nós. Então, o resultado que Paulo está escrevendo aqui para os irmãos de Filipenses, que para a gente não brigar entre nós, a gente tem que olhar um sempre superiores a nós mesmos. Porque Jesus, sendo Deus, ele olhou nós. Ele não se igualou ao próprio Deus, mas se baseou em si e se humilhou. Amém. Aqui no versículo 4 aqui, ele fala, não atende, né? Cada um para o que é propriamente seu, né? Que é seu interesse, que é seu interesse, né? Mas cada qual também para o que dos outros, né? Que realmente é a questão do coletivo, né? Hoje nós, como igreja do Senhor, nós não temos que ter um pensamento individualmente. E não temos que procurar interesse que deve ser só para favorecer a nós mesmos, né? Mas hoje tudo é no coletivo. Que abrange nós aqui, que é a igreja do Senhor, mas também, primeiramente, também os que estão lá fora também são agraciados por isso. Interessante que eu lembro do vídeo. Irmão, tá no mapa de Rio de Janeiro, né, vontade? Eu fico vendo como Deus ele faz aquilo que sempre pensou em todos, tanto no povo como no rio. Lá quando Deus ordenou que, um exemplo vou dar mais para lá esquerda. Aquele cara que plantava, Deus ordenou que ele não colhesse tudo, não. Você não colha tudo. Você deixa lá você deixa um pouco lá que é dos necessitados. E quando tu for levar a tua colheita, se cair algum espinho no chão, tu deixa lá também, que é para todos necessitados vir, ele tem o que comer. Não é assim? Está entendendo? Até na colheita Deus fala, vocês não vão colher tudo, não. Olha só um tanto lá e deixa o resto lá, é para os necessitados. Ah, mas naquele tempo tinha um necessitado, que ela não podia trabalhar, era preguiçoso, mas mesmo assim Deus estava colaborando para que aquela pessoa não passasse o quê? Fome. Não é verdade? Olha, e quando tu for levar a colheita também, as espinhas que for cair no chão, não vai correr para apanhar, não. Deixa lá, porque vai vir o necessitado, vai apanhar e vai comer. Assim eu quero falar com isso. Então, desde lá, Deus sempre pensou o quê? No coletivo. Então, a pessoa no rico, mais rico, como também o quê? No mais pobre. Porque o nosso Deus ele é aquele Deus que tem misericórdia para com todos. Então, hoje nós temos esse conhecimento, porque no tempo lá no mundo, irmão, com certeza nós procurávamos coisas, é só para favorecer a nós mesmos. Eu dar isso aqui, tanto suave, né? O cara nem merece. Porque nós também logo sei que o cara nem merece, mano.
Não é verdade, né? Mas só que quando nós vemos para a luz, para a verdade, nós vamos ver que as coisas são diferentes. Né? Cristo não morreu por nós não merecemos. Né? Eu estou falando assim, irmão, porque nós eu tenho esse julgamento. Eu tenho. Mas sabe que é o pensamento de Deus? Então, sempre nós temos que ter realmente essa parte de estar no coletivo, não no individualismo. Porque Deus é aquele que pensa em todos. Tanto o mais necessitado, o mais rico, não importa o que ele seja. Só essa parte aí. Pegou o ponto chave. Vai falar. Pegando o gancho que é interessante que o irmão tem aí, ele fez uma carreira de Deus e tudo, né? A mesma coisa que o irmão fez ele. Eu comecei a falar aí, que é muita coisa que o meu trabalho, que nem eu sou né? Que eu trabalho com cooperativa, e a cooperativa é criada Vai ajudar. justamente, né? Não é uma só uma pessoa. É melhor você entender. Eu também, como eu vou dizer, comecei a vida, muita coisa do meu trabalho. Eu trabalhei sempre em função e em função até a produção. Aí tinha um cara que era meu parceiro, ele tirava mais uma coisinha, uma das vezes eu fui relatar, e um dia chegou e disse assim, eu faço assim, deixa eu ver. Aí eu impactei, eu saí de lá e eu estava sério. Outra vez o cara mandou eu fazer uma viga lá e tinha que fazer com os pedacinhos que estavam lá que eu achava que não tinha chegado. Eu fiquei com raiva do meu mestre. Aí ele disse, isso é o que nós temos. Não faz com isso aí, eu não vamos pra cá, mas não trabalho. E aí foi verdade. E ele estava tudo certo. Aí tudo isso aí, foi antes de eu ser cristão, e eu achei tudo essas pancadas O não era Bruce. Pai, só que eu falo dessa. Desculpa aí, irmão. Eu falo dessa prática que, né, que Deus já fala, então hoje no interior, as pessoas não podem tudo não, né? A gente vai arredar, né? É arrecado, né? Que chama. O meu pai, ele cansou de mandar aquele querido de secadinho. Quando ficava lá e dizia, fulano, ficou feijão na roça lá, apoia pra tu. Aí muita gente apanhava 2 sacos, 3 sacos. Aí deve ter essa prática. Milho, eles iam quebrar, e ficava, todo mundo deixava. Isso aí o pessoal tinha consciência. É um princípio bíblico, né? Lá, não tá falando atrás, não. Vai continuar. Vamos nós. Vocês definiram bem esses 2 versículos. O irmão deu um ótimo exemplo, o irmão Amorim, o irmão Cícero e o Cícero Pai. Ótimo exemplo. E tanto que os pontos importantes, né, desses 2 versículos é basicamente os 2 lados, né, como o irmão estava falando, né, do bolsonarismo, que não apoia, outros apoiam, né, mas querendo para a Bíblia, né, os 2 lados têm que ceder, né, e sempre pensar no bem-estar espiritual do grupo, né, da comunidade em si. E como o irmão estava falando, né, um ponto importante aqui, que esse versículo incentiva a gente a praticar a humildade e a empatia e manter a união na comunidade. Então, acho que esse é o ponto central, né, e vocês explicaram bem as características humanas desse versículo aqui do Filipenses. Então, ficou bem explicado. Agora eu queria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, versículo 19. Isso aí. Todos acharam? Vamos lá. Aqui vai ser somente o versículo 19, mas ele é bastante completo. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Alguém quer comentar algo sobre esse versículo? 19, né, irmão? Irmão. Lá de Coríntios. Romanos 14, versículo 19.
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Mais uma vez no coletivo. Correto. Principal ponto. E não falei, todos Deus ele vai agir no coletivo. Com certeza. Esse é um ponto bem interessante. Aí, De pensar um no outro. um com o outro. Perfeito. Aí, eu queria que alguém que não falou passasse qualquer coisa que pegou nesse versículo. Eu saí, né? Ele não falou nada. Ele é proibido eu falar. Igual a mim, né? A gente é proibido a falar, né? Eu estou bem tentando para não. É. Ah, pode vir. Assim, o interessante do Mateus foi só como ele pensa com Romanos, ambos. Paulo aqui escrevendo para essa igreja, e como foi bem falado, é o ponto principal está dentro do coletivo, e o que eu vejo mais interessante em tudo isso é que aqui Paulo ele trazia aqui para aquelas igrejas específicas, no caso a igreja da Filipenses, e trouxe aqui a Romanos. Mas isso aqui sempre voltando o povo de Deus, aquele povo que já estava, vou usar a palavra, servindo a Deus. E interessante isso aqui que se nós atualizar a Bíblia, o povo de Deus hoje somos nós, né? Então nós devemos estar atentos a isso aqui. Como nós vimos na primeira questão do não partidarismo, da não individualidade e a não superioridade, que infelizmente nós vemos hoje crescendo de forma grande, Brasil afora, mundo afora, então nós vimos aí várias placas de igreja, né? Nós vimos várias placas de congregação, onde cada uma saiu com um pensamento, com uma divisão. Então você tem várias placas aí definidas, estampadas em paredes, muros, é porque essas pessoas perderam o senso de coletividade, eles que dividiram. Eles perderam o senso de coletividade, perderam o senso de humildade. Eles começaram a pensar em si. Se a gente for atrás das histórias, nós vemos que cada igreja, cada denominação foi fundada por um cara que ali teve uma tese. Ele criou, alguém acreditou e tomou para si e defende a causa. É assim que é apresentado. Você apresenta uma tese, um formato, ele vai se formar, por exemplo, a filha irmã Marcos, uma medicina, ela vai chegar no final do curso, ela vai ter que fazer um estudo específico, ela vai ter que mostrar a veracidade daquele estudo, ela vai criar uma tese, um fundamento, e ela vai ter que apresentar, e ela vai ter que ser aprovada. Caso isso, ela vai ser reprovada no final do curso. Ela tem que ter aprovação total. E assim é o povo de Deus. Paulo ele trazia isso aqui para os irmãos de Filipenses, em Éfeso, em Roma. Ele já trazia para que esse povo, a qual ele estava defendendo a Cristo, eles não viessem reprovados na vida de Cristo. E trazendo para hoje, em si, nós, trabalhando hoje, nós temos que trabalhar nesse senso, onde está aqui, sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação, de um para com os outros. E não julgar, não condenar, não matar o irmão, não apontar. O que é que nós vemos aí afora? Isso, infelizmente, é uma verdade. No senso julgador, nós estamos se colocando na posição do juiz. O dia do juiz vai chegar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter um advogado, porque o advogado é Jesus. Mas vai chegar o dia que todos estão perante o juiz. E Paulo aqui alerta aqueles irmãos, Filipenses e Roma, como alerta os irmãos do Barroso, a se atentarem. Para quando chegar no dia do grande juízo, haja grande aprovação. Porque vai ser maior a reprovação do que a aprovação. Infelizmente, os números não entram. Você vê que nós somos aqui, o quê? 15 pessoas nesse momento presente. Eu já recomendei dessa rua aqui, nós vamos continuar uma porção pequena. Então, o que está no mundo está em vantagem. Está em vantagem, mas nós temos que lutar, pelo que Paulo traz aqui para esse irmão, que para nós hoje, como aqui com essa mensagem, para que nós vamos dar tempo, para que nós vamos andar vigilantes, para que nós vamos realmente ser aprovados. Para que quando chegar no dia do juízo, que nós estiver diante ali do juiz, eles já conhecem tudo sobre nós, e ele vai dizer
afastai de mim, maldito do meu Pai, né? Então, vinde a mim, benditos. Então, nós possamos ser aqueles que possam estar no vinde a mim, benditos. Mas até chegar esse dia, irmão, nós temos que estar trabalhando de acordo com o que veio aqui na palavra. Não de acordo com o que eu acho ou o que eu defendo. Porque se eu defendo uma coisa de um jeito, irmão Cláudio de outro, irmão Túlio de outro, vai criar aqui uma divisão. E se cada um tomar um curso diferente, vai ser mais 3, 4. Vai perder o senso de coletividade. Por quê? Porque o Mateus bem trouxe, temos que ceder. É interessante. Aqui a divisão que tu bem citou, né, as placas, é por causa de comida, por causa de bebida. Aquele irmão que se achava altamente espiritual estava lá, né? Comendo, carne sacrificada, bebendo. Acho que é indevido. E só que ele disse, olha, você pela sua liberdade, e não lhe está lhe acusando, mas você está matando o seu irmão pequeno na fé. E aí, quer dizer, eu tinha o costume de chegar na Paraipaba e onde eu chegava, o pessoal, um cafezinho, aí eu trouxe escândalo. Aí o irmão estava se escandalizando, então eu estava matando aquele que Jesus salvou. Pela minha situação. Aí, como eu não tinha, assim, liberdade, para mim tudo bem. Mas aquele irmão já não bebia café também. Para não matar o irmão. Aqui, interessante, que Paulo diz, olha, aqui depois do versículo, não destrua a obra de Deus por causa de comida, aquela comida que escandaliza. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que come com escândalo. É bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Ou se ofender, ou enfraquecer. Olha só, por causa da nossa liberdade, a gente pode estar matando aquele que não conhecer. A gente tem que ter cautela. Por quê? A gente vai dizer isso aí que surge. Mas aquele que tem dúvida condena-se o que come, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, Paulo estava querendo trazer a mente daqueles irmãos sobre procurar viver uma vida santa. Porque quem morreu por ele foi Deus. E eu para minha liberdade, eu fui trazendo escândalo. Por exemplo, a gente vê muito isso na igreja do Senhor. Os irmãos vão para o seminário aí, todo mundo de cançãozão e tal. Aí chega um assembleano se escraviza com aquilo. É uma liberdade que eu vejo que tem um momento de liberdade. Mas no momento que estamos lá, o corpo de Cristo, a gente tem que ter uma decência. Tem que ter uma ordem. Então, é isso que acontece nas igrejas do Senhor. Entende? Da maneira que eles se vestem, Vai ter esse ponto de você olhar e não se achar superior. Porque, na verdade, assim, existe a superioridade. Alguns se comportam como superior. Como você me falou, está riscando. Porque você deixa o irmão numa zona de desconforto. Desconforto e vai gerar até aquele afastamento do irmão, ou no caso, um falatório.
eu vou nem usar isso, no caso, o afastamento dele, o falatório, ele foi usando a palavra, mas fugiu. Mas o que acontece? Eu creio que todos que Paulo quer trazer aqui é para que todos possam dar no senso comum, no sentimento de amor e de verdade. Isso. Para que não venha se achar superior, não, porque o Cláudio tem 30 anos de fé, eu só tenho 10. O Cláudio é melhor do que eu, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Se o Cláudio é mais forte do que eu tenho que fazer o quê? É estar do meu lado para me fortalecer. É tanto que é por isso que ninguém deve andar longe do outro. Porque às vezes me preocupa quando o irmão começa a andar muito distante um do outro. Porque quando a gente está junto, por exemplo, vai se junta domingo, quarta e sexta. 3 dias, a semana são 7. Tem 4 aí de sábado. Uma avança, né? Aí às vezes o irmão está ali, vai no domingo. Às vezes vai numa quarta, aí não vai numa sexta. Para mim, esse irmão está correndo um grande perigo. Quer que eu trazer perigo, está correndo perigo, porque, meu amigo, estando junto, a gente pode cair, e estando separado, ele pode dar de nada com a gente. Essa é a verdade. E Paulo, quando ele traz esse sentimento aqui de ser mútuo, de ser em comum, é em tudo. Quando nós vimos lá em Atos, os irmãos todos os dias estavam juntos, estavam reunidos. Eles comiam juntos, eles dividiam, eles partiam seus bens para dividir com o necessitado. É um senso de realmente, como o irmão trouxe, de comunidade, de cooperativa, de um ajudar o outro, de um dar a mão ao outro, é de mão dada. Então que ninguém, eu quero dizer que ninguém venha se achar melhor que o outro porque tem mais tempo na fé, ou porque está indo tá mais frequente na igreja dentro do tempo do que o outro, para se achar que ele não possa cair, e que o outro vai estar desviado. Não. Às vezes está indo da igreja não quer dizer que está em comunhão, não. E às vezes está fora, não quer dizer que está fora de comunhão. Mas o cara que está fora, pelo tempo dele, de alguma coisa, ele está tendo mais cuidado do que ele está dentro. Por quê? Porque ele fica lá toda hora, rapaz, eu estou longe aqui da situação, eu tenho que ter cuidado, eu estou numa terra que não é minha. Eu estou num ambiente que não é meu. Vai causar desconforto, vai causar medo, apreensão. E Paulo, eu creio que Paulo tem essa questão do consenso, de estar andando junto, de pensar junto, como só o sentimento, que eles vão trazendo para si o sentimento de Cristo, que é um sentimento de arrependimento, de humildade, de amor, é para que nós possamos andar semelhante a Cristo. E não andar semelhante a quem nós queremos ser, ou achando que a gente tem que ser melhor que o outro. É realmente se colocar na posição que Cristo se colocou, de servo, e não esperar ser servido. É muito bom você, por isso que eu gostei de participar da igreja que quando eu era mais novo, eu frequentava muitas igrejas que tinham pastor. E muitas coisas que o pastor falava eu não aceitava, e é porque eu não tinha entendimento. E hoje, depois que eu vim ser cristão, não tem um pastor em cima da terra melhor do que esse aqui, a palavra de Deus aqui. Se você ler, se você entender, não tem que debater nada, não tem que, né? Porque a verdade está aqui. Está aqui. Você passar a vida toda sem ter o acesso a um pastor, você passa a vida toda sendo cristão. Claro, né? Fazendo o que vai fazer. E eu falar isso aqui, porque eu chegar uma coisa, você falou aí, e o Sérgio falou de ninguém ser melhor que ninguém, na realidade, quem tiver o conhecimento disso aqui, nem bota na cabeça de ser melhor que ninguém, que não vai ser nem uma apresentação de nada, esse inimigo, né, na palavra de Deus, diz que isso é tudo bem, nós somos tudo igual, né? Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa, eu não cometo isso com ninguém, nem também com ninguém. Quando a Bíblia, porque você acabou de ler aqui, você vê que a maior parte, todo esse caminho, em Mateus, ali que tem as perguntas que o Pai responde, tanto tem mais aqui falando verdade, tem canto aqui que Jesus fala duas vezes, verdade, diz, né? Nas respostas. Isso. Uma coisa que não aceita. Irmão, se tu é um cristão, seja um cristão de verdade. Um simples fato que me incomoda é ver o cristão de fora. Pode entrar onde tiver. Irmão, eu nunca vi o meu pai de choro, nem o meu pai. Meu pai não, ele antes dele morreu por ser cristão, mas
Ele usava a calcinha dele, a camisa dele de carro, tudo bonitinho. Também nós tínhamos 8 irmãos e mulheres, era 7 mulheres. Aí ele não dava lugar de ninguém. Aí eu participei de 2. Como é que se diz da igreja de Cristo? Eu vi aquele cara, eu disse para minha mulher dele, eu digo, eu não vou pegar e ouvir estudo mais desse homem. Porque ele ouviu o estudo e gostei daquele nome, dizendo que era o professor não sei da onde, não sei o que, soldado. Perdi. Fica aqui sempre da igreja, irmão, assistindo o culto lá dentro de short. Mulher de short, homem de short, e ele era adulto, eu nunca vi ele vestido. Ele é um cristão de verdade. Irmão, ou você é ou não é, irmão. Ah, porque não tem nada a ver, porque eu estou no meu bairro, está na minha rua. Não, você tem que andar aqui no cristão. A palavra diz que você tem que ser a luz. Entendeu? Tem que ser diferente. Depois que eu batizei, nem dentro da minha bermuda eu tenho foto linda. Entendeu? Porque tem que ser assim. Quem quiser me chamar disso e daquilo, outro pode chamar. Mas isso aí me incomoda. Naquele tempo daqueles cultos que tinha na pandemia, aí um dia me chamaram para mim assistir. Quando eu chego lá, que eu abri o telão da bicha, estava lá o irmão sentado no sofá, mostrando quais as partes, e a irmã do outro lado. Eu disse para mim que é, para precisar me ver. Porque, irmão, não é um culto, não está rolando nascimento, se veste, É um culto, né? Aquilo ali não era o Né? Quando a palavra diz que eu acho Cristo, eu acho Jesus no irmão Antônio, eu acho o irmão Carlos e acho qualquer meu irmão, ele tem que estar decente, ele tem que estar com decência, entendeu? Ó, hoje tem 2 lugares que não entram mais homem, hospital, uma aceita mulher com 2. Você vai resolver uma coisa na justiça, você tem que vir vestido, você não é esbarrado na porta se você tiver uma calça. Né? Eu trabalhei numa empresa na direcional, se você fosse lá entrar no escritório dela para uma entrevista de calça, você voltava. E Deus pode, né? Sim? E Deus pode, né? Pois é, então aí. Olha, só para você ter ideia, quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram 2 para nudez, né? Para se cobrir, né? Deus matou 2 animais e vestiu eles. De cima da Pois é. Por quê? Decência. Justamente. Pronto? Não, ele vai falar mais. Não, vai vender. Não, é porque Não, eu tô só enfatizando. a gente é em Adão aí, né? Falar atividade. Vai vender perfil. Vamos mais aqui. Então, é muito bom os pontos que os irmãos trouxeram. Excelente. Só resumir um pouco aqui para todo mundo aqui pegar um pouquinho, né, também. Basicamente esse versículo aqui, ele incentiva a busca ativa pela paz e pelo crescimento espiritual coletivo. E sempre colocando a opinião da igreja acima das opiniões das pessoas. Então, basicamente resumindo o que você estava falando também. Entendeu? Só para pegar esse ponto, é muito importante e ir para o próximo versículo. Pode falar. Não, repete só. Vamos lá. Opinião de quem? Dos homens. Colocando a união da igreja acima das opiniões das pessoas. Pronto. Perfeito? O último. Vamos lá. Mas é a última. Deixa isso aí para Abram em Mateus, capítulo 6, versículo 33. buscar as coisas lá do alto. 6:33. 6:33. Buscar as coisas lá do alto. Buscar em primeiro o reino de Deus e todas as coisas que serão. Todos acharam? Esse mesmo. Amém? Lembra, então. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É um versículo muito poderoso. Alguém que ainda não falou, gostaria de comentar sobre? Isso aí foi contigo.
Isso daí é a chave do cristianismo, né? Isso. As coisas de Deus no primeiro lugar. Amém. Aí um outro irmão que a gente falar. Você sempre fica tão calado. Se eu quiser ler o versículo e tirar qualquer coisa que tenha pegado, o importante é todo mundo interagir. Para a gente não olhar para esse versículo só com olhos de buscar o reino de Deus e todas as coisas que serão acrescentadas. Então, olhar dessa maneira, certo? Porque o versículo está dizendo isso, mas se você olhar para a história do cristão, foi acrescentado o que na vida dele? Perseguição. Morte. Degolamento. Nada material. As coisas que vão ser acrescentadas, busca o reino de Deus e todas as coisas que serão acrescentadas. Mas é uma vida. É igual aquela história do Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Deus 29, quer dizer, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. É bem diferente a tradução, né? Então, nada você vai sentir falta, então você vai ter as coisas espirituais. Então, não é material, não. Muita gente leva com material, né? É por isso que as igrejas, quando eu me batizei, eu abri o portal, a mulher disse assim: ei, fulano, tu já rapaz de aniversário, deu nada. O pastor disse que eu ia conseguir melhorar de vida e comprar um carro, porque foi filho. Foi, mãe, eu ouvi isso aí. Não ria, não. Sim, Não é possível. Porque eles entendem, irmão. Olha o contrário. Eles entendem o contrário. As igrejas hoje estão atraindo muita gente. Pregando duas coisas, na prosperidade e milagre. Justamente. Assim, eu só falar aqui, para poder encerrar. Esses momentos aqui é muito bom, porque aqui nós conversa, nós somos parte da tampa que está tira assistindo, dúvida, né? tira dúvida. Mas resumindo, como é automático, é uma hora. Aí às vezes nós sacamos no coitado. Aí, ó, sufoca a mensagem do irmão. Aí já essa sexta-feira é a outra sufoca a mensagem dele. Aí quando passa da hora, o irmão que mora longe, a irmã também aqui mora, a conversa aquela. Se hoje a gente conversa mais cedo para ter mais tempo, porque eu acho que vou comigo ficar até jogo aqui. Agora é a questão, e essa sexta-feira aqui, a outra, sufoca a mensagem do irmão, e ele não consegue trazer tudo. Assim, Eu deixa acho que é falar. o seguinte, vou dar uma opinião das pessoas mais velhas, vou até puxar um pouco a orelha. Se debate demais e sai do foco da mensagem. Isso. Por exemplo, fazer tudo de bem comum, está explicado, é fazer Pronto, o coletivo e pronto. Não para a vida É, espiritual ou para outra igreja. Eu não gosto, vamos falar para nós aqui, e quando se comenta de outras igrejas. Eu estou aqui para crescimento espiritual dentro da minha igreja aqui e só debatei o crescimento espiritual. Isso. Os erros de lá, não quero saber. Porque às vezes Porque lá eles também estão vendo que nós estamos errados. Né? Porque se for para falar, nós pastores falando, É. mas aí manda a mensagem, já precisa da mensagem de novo. Assim, só para nós estar pensando, né? Não estou puxando a orelha de ninguém, não entende? Não, mas eu vou falar. De maneira nenhuma. O texto desse aí, de Mateus 6, 33, o cara vai pensar o quê? Nossa, Se não conhecer o fundo histórico, vai pensar o quê? Ele vai aplicar uma mentira. Tá entendendo? E para ele não aplicar uma mentira, eu preciso mostrar que não existe um fundo histórico. Então a gente precisa realmente deixar o espírito fluir na reunião. Porque na próxima reunião, quando o irmão vir para falar, ninguém vai falar. Pode falar mais resumido, né? Mais curto. Mais curto. Né? É isso que eu tentei falar, né? Vamos lá. Eu, pegando um pouquinho dos irmãos estão falando, tipo assim, que lá no grupo tem lá reflexão. Né? Então, eu trago aqui um versículo para a gente meio que tem uma reflexão sobre isso. Eu não acho, tipo assim, não é que seja interessante, é sempre bom a pessoa saber. Mas, para hoje, para esse momento, né?
eu não acho tão interessante trazer, referente a um versículo, introdução, o meio, começo e fim, dentro do tempo, do período curto que a gente tem. Tipo assim, vamos lá, o irmão tá falando, né? Sempre bom pegar do começo ao fim. É excelente. Agora, eu acho que seria interessante trazer, por exemplo, um estudo de quarta-feira, por exemplo. Aí eu trouxe aqui esse versículo somente. Aqui nesse versículo dá pra gente trazer uma reflexão muito boa, sem precisar ir pegar do começo da estrada até o final. Mas dá para pegar uma reflexão. E, logicamente, se eu falar alguma coisa que esteja errado, os irmãos estão todo mundo aqui para corrigir. Não, mas na questão, todo mundo pode falar. Não, isso. É só esticar muito. Aí se for dar mensagem de mano. Não, pois é, porque o irmão falou essa questão, e o irmão ali também falou a questão e que, do motivo de falar bastante, que realmente tem que explicar do começo ao fim. É só observação. Mas alguém que não falou ainda, só para que a gente interagir, pode ser tudo isso. Eu não estou pensando, não. Eu quiser só falar sobre alguma coisa que pegou, alguma coisa que entendeu. Luiz, Nada sobre o bem coletivo, Luiz. Não sabe o que falar direito. Luiz, foi tu só ler esse versículo aí para mim, o versículo 33, só para eu concluir aqui, irmão. É o capítulo 6, 33 de Mateus. Lê bem alto, por favor. Mas busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas. Ele leu? Não escutei, não. Tá, vamos lá. Como o Luiz leu aqui, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Bom, resumindo aqui, só para concluir, esse versículo ele é basicamente sobre a definição correta de prioridade e a confiança da providência de Deus. Tipo assim, os 3 pontos que eu trouxe, do Filipenses, Romanos e Mateus, falam muito do coletivo, confiar mais em Deus, né, ser mais humilde. E eu queria trazer esses pontos, mais para a gente se lembrar, logicamente, lógico que todo mundo aqui já deve estar aprendido isso, né? Todo mundo está mais que eu sou novo nessa caminhada. Mas sempre manter vigilante nesses pontos que eu creio que o mundo em si sempre pega essas questões. E como o irmão bem rápido, né? Não, eu acabo julgando alguma pessoa, falo um negócio errado. Às vezes eu mesmo, né, pensei em tomar uma decisão por benefício próprio, não pensei no bem coletivo. Né? Então são essas coisas que o mundo prega na gente no dia a dia que às vezes a gente não presta atenção. Somente após o ato que a gente, meu Deus, eu fiz isso, não deveria ter pensado, feito. Então que a gente sempre possa colocar Deus acima de todas as coisas e sempre orar numa decisão. Amém? Alguém fala no comentário alguma coisa? Obrigada. Faremos então? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma noite de comprometimento da Tua Palavra, de estudo, de seguimento. Senhor, nos abençoe nesse dia de hoje, Senhor, possa dar sabedoria e entendimento a todos nós, e sempre a gente possa estar aprendendo e buscando mais, Senhor, das coisas do alto, o alimento genuíno que é sempre isso que está escrito na Palavra do Senhor. Nos abençoe nesse dia de hoje, que todo mundo chegue em segurança em suas casas, que a gente possa estar domingo na Igreja do Senhor, fervendo e cultuando ao Senhor um louvor de adoração em teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Olha, irmãos. Ele ligou, olha.